TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. São 2h24. Nós estamos ao vivo aqui no Plenarinho. Neste momento começa a transmissão da 7ª reunião da Comissão de Educação e Esporte. O presidente é o vereador Gustavo Peta, então vamos acompanhar. Bom, boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação que com muita satisfação que a gente inicia aqui os trabalhos da 7ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Já está aqui comigo na mesa o vereador José Carlos, integrante titular dessa comissão. Presente com a gente também aqui a vereadora Mariana Conte e também a nossa secretária municipal de Educação, professora Solange Pellicer, que está aqui conosco para o debate, primeiro debate, a pauta número 1 da comissão hoje, que é um debate sobre a municipalização do ensino e a questão do Fundeb, né? As questões relacionadas ao Fundeb que estão em discussão plena hoje no Congresso Nacional por conta da necessidade da sua prorrogação ou, na melhor hipótese, da transformação do fundo em um fundo permanente de financiamento da educação básica no nosso país. Então, vereador Zé Carlos, nós temos aqui vários projetos para discussão e aprovação, que são projetos de diversos vereadores, mas nós vamos aqui muitos já foram apreciados, nós vamos durante aqui a reunião da comissão apreciando e no final a gente faz a deliberação, a conclusão dos debates. Mas aproveitando aqui a oportunidade da gente ter a presença da secretária municipal, eu gostaria então de manter aqui a ordem da pauta e fazer primeiro o debate que foi convocado e depois a gente faz as deliberações dos projetos em questão. Ok. Beleza. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Presidente Gustavo Peta, secretária. Muito bom a tua vinda aqui. Eu acho, presidente, que nós devemos primeiramente fazer esse debate já com a secretária e depois a gente deliberarmos sobre os projetos que já estão todos aí devidamente relatados, né? Quem sabe aí chega mais um membro da comissão também, para que possa tocarmos aí tranquilo essa reunião. Tá bom. Nós também estamos ao vivo pela TV Câmara, então é importante que esse debate acabe sendo amplamente divulgado. Queria também falar aqui da presença do Wilson Levi, que representa o gabinete da deputada estadual Bebel, professora Bebel, que é a presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós temos conversado bastante com a Comissão da Assembleia Legislativa, porque principalmente o debate da municipalização tem vínculo direto com o âmbito estadual. Anunciar a presença também da Ângela Simone, que representa aqui a Regional Leste, Marcos Coelho, representante regional Sudoeste, Rosana Correia de Moura... Isso do Estado. Não, são todos do município. E a Rosana Correia de Moura da Secretaria Municipal de Educação. O que é importante dizer, vereador Zé Carlos, é que nós fizemos todos os convites à Secretaria Estadual de Educação. Fizemos o convite diretamente ao secretário, fizemos o convite às diretorias regionais que nós temos no âmbito do município de Campinas. Que são duas. E, infelizmente, nós não obtivemos nem a resposta e nem a presença deles, pelo menos até o presente momento. Não temos, então, ninguém aqui representando o Estado. Não, infelizmente não. O que, e já falo inicialmente, o que prejudica um pouco o debate, evidentemente, porque o que nós sabemos, por relatos oficiais e também por entrevistas, é que há um projeto em curso de municipalização do ensino fundamental no Estado de São Paulo. As duas cidades que mais resistiram a essa municipalização no início dos anos 2000 foram Campinas e São Paulo, exatamente pela complexidade dos sistemas, pela dimensão, pelo tamanho. Importante a gente até fazer esse registro,
porque no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve uma tentativa de municipalização do ensino fundamental como um todo. Evidentemente que esse debate não veio acompanhado da devida da devida repartição, vamos dizer assim, dos recursos para que o município pudesse sustentar a rede do ensino fundamental exclusivamente, né? O debate vinha até carregado de argumentos pedagógicos, né, de que o município teria melhores condições de fazer a gestão do ensino fundamental, mas ele não veio acompanhado da repartição correta do bolo, vamos dizer assim, do financiamento da educação no nosso país. Então, os municípios resistiram. E, naquele momento, Campinas, São Paulo, Guarulhos, e principalmente Campinas e São Paulo, resistiram bravamente e acabou ficando o que nós temos hoje, que é um sistema misto. Nós temos alunos no ensino fundamental nas escolas municipais e temos também nas escolas estaduais. Novamente, a discussão não aparece da maneira mais correta, porque como será feito isso, né? Se isso for realmente adiante, como será feito isso, né? A rede de Campinas é uma rede que tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas é uma rede em melhores condições do que a rede estadual, do ponto de vista do salário dos professores, mas do ponto de vista também de ser uma rede inclusive com resultados melhores em todos os índices de avaliação que existem, né? Como seria essa transferência? Nós estamos falando aí de em torno de 30 mil alunos, não é isso, Solange? 32 mil alunos. E quanto o município tem, Solange? Tem? O município tem, no ensino fundamental 1, que é objeto deles, né? Nós temos em torno de 11 mil alunos. 11 mil, um terço nós temos. Mas aí que está. Eu acho que, eu não sei como é que está esse estudo, se a Solange souber, infelizmente fica muito complicado a gente debater quando não temos nenhum representante do Estado aqui para nos dar as informações necessárias que precisamos. Por exemplo, quando eles querem municipalizar, tudo bem. Campinas tem melhores, pelo menos pedagogicamente dizendo, melhores condições do que o Estado. Mas nós temos que pensar em tudo. Como é que vamos ficar as escolas, porque nós temos escolas do Estado caindo aos pedaços, entendeu? Tudo isso nós temos que ver, nós temos que verificar. Porque quando foi para privatizar, estou dando aqui só estou fazendo um preâmbulo aqui, para ver as dificuldades que o município tem da municipalização. Nós temos que pensar nos professores estaduais, como é que eles vão ficar? Passarão para o município? Não passarão? Como é que será essa transição? E nós não temos ninguém aqui do Estado para nos dar essas informações, a não ser que a Solange tenha. E também porque quando o Estado privatizou as estradas, ele primeiro duplicou tudo e entregou de mão beijada para a iniciativa privada. Agora, querem empurrar para o município, eu acho uma boa, tá? Municipalizar a educação no nosso município por conta daquilo que nós vimos em termos de melhor atendimento para os nossos alunos. Mas nós temos que pensar numa série de outras coisas que o município vai ter que arcar. Então nós temos que ter dados em mãos para a gente poder estar avaliando. Eu acho que tem aqui um representante de uma deputada na Assembleia Legislativa que poderia, até num futuro bem próximo, aí trazer essas informações, como é que está o andamento disso. Certo? Perfeito, Zé. O que eu acho é assim, o que nós vamos fazer aqui hoje? Primeiro, o vereador Zé Carlos me ajudou aqui também a contextualizar essa proposta de municipalização, que já apareceu em entrevistas, em alguns debates, por parte do governo estadual. Então é muito importante a gente fazer esse registro de que não é uma especulação, de que não é um boato, certo? É uma proposta já apresentada publicamente pela principal autoridade da educação no estado de São Paulo, que é o secretário estadual de educação. Então, esse é o primeiro registro. O segundo é que, acompanhado disso, nós temos hoje um debate em curso no Congresso Nacional relacionado ao Fundeb. Fundeb hoje é o principal fundo de financiamento da educação básica no nosso país.
E ele está ameaçado porque ele tem prazo de validade, né? Então ele precisa precisa passar por uma nova aprovação, né? E há uma discussão no Congresso Nacional sobre isso. Então, como que eu gostaria de fazer? A gente poderia ouvir a secretária para a gente procurar a secretária ter o maior número de informações possíveis. Sim. Quais são as informações que existem por parte do governo do estado, se já ocorreram reuniões para discutir isso com os municípios, se já se discutiu, por exemplo, numa eventual municipalização, quais seriam os mecanismos de financiamento, de contratação de professores, de infraestrutura, né, da utilização das escolas. Outra coisa que é importante, qual é a posição da Secretaria Municipal de Educação em relação a isso? Se a Secretaria é a favor, não é a favor, está estudando o assunto. A gente gostaria de todos esses elementos para a gente poder depois, evidentemente, fazer o debate, tirar dúvidas, ouvir o público aqui presente e verificar no final qual é a conclusão, o que nós faremos diante dessa situação, com a ausência do governo do estado, mas com um debate que é necessário ser feito o quanto antes, para que a gente não possa não ser surpreendido com medidas autoritárias e que podem atrapalhar muito a educação no município. Então, eu já passaria a palavra à secretária e depois a gente ouve aqui os vereadores e o público aqui presente também. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Levi, sexta-feira eu vou tentar estar lá, tá? Eu sei. Secretária, eu acabei só recordando, você me desculpe, mas lembrar também, eu acho que é muito importante fazer esse registro aqui, que nós tivemos, né, no sábado, uma conferência municipal de educação que debateu vários pontos, tem uma resolução, e nós vamos, num momento também apropriado aqui na comissão, fazer o debate dos encaminhamentos feitos nessa conferência que aconteceu agora, né, no sábado, lá no CAIC, na Vila União. Bom, boa tarde a todos e todas. Infelizmente, eu não pude estar sábado, eu estava num compromisso em São Paulo, inadiável, né? Mas o Luiz me substituiu e muito bem lá, né? Luiz Marighetti. Bom, primeiro eu vou falar da municipalização. Campinas ainda resiste, tá? Eu já conversei informalmente com o secretário estadual Corrocielli, num evento, né, de educação que nós tivemos em São Paulo. Ele falou, mas nós precisamos sentar para fazer de forma gradativa, porque é plano de governo do governo do estado, tá? Mas até hoje ele não me chamou e nós não conversamos nada. Por isso eu assustei quando eu vi na imprensa que seriam municipalizados 32 mil alunos em Campinas, né? Campinas, no momento, não tem condições, porque, como você falou, qual é o plano? Os municípios já estão cansados de ter responsabilidades e sem os devidos recursos. Às vezes vem legislação do governo federal, outras legislações que dão mais responsabilidade para os municípios, e aí não é só na área da educação, mas sem o devido recurso. Desse jeito, os municípios não aguentam. E eu falei para ele que nós não suportamos isso. Nós já tivemos um problema no passado, que já veio aqui na Câmara, com a Secretaria Digital do Estado, né, que nós tivemos muitos problemas, nós fomos lá na secretaria, conversamos, brigamos, né? Nós temos que fazer o georreferenciamento pela secretaria, porque é política nacional que os dados dos municípios, os estados é que reportam esses dados para o INEP, tá? Para o governo federal, são os estados. Então, nós não podemos sair do sistema do Estado, da Secretaria Digital do Estado. Mas já foi um problema para a gente aqui. Esse ano, nós já fizemos nosso pré-planejamento, né, do ensino fundamental, e nós estamos acompanhando ali, passo a passo.
Agora, municipalizar, como? Eu não tenho nenhuma referência. O que eu tive, por iniciativa nossa, da Secretaria Municipal de Educação, eu chamei os 2 representantes regionais, que era o professor Admir, que nem está mais, conversamos e eles falaram, não, Campinas não tem jeito, nós já falamos isso lá na Secretaria Estadual, que Campinas não tem como. E quando saiu a notícia, eu liguei para o professor Nivaldo, da Diretoria de Ensino Leste, ele até estava em férias, mas ele me atendeu. E ele falou, Solange, não tem nenhuma novidade nisso, não tem, isso não é real. Porque aí o pessoal começou a dizer que os primeiros anos seriam todos nossos, né? E nós não temos condições. Se vai fazer, se a proposta é fazer de forma gradativa, eu acho que, primeiramente, tem que chamar os entes federados, né? Tem que institucionalizar. Nós temos que sentar e ver qual é a proposta. Certo? Então, eu não tenho, oficialmente, eu não tenho nada do governo estadual. A única coisa que eu tenho é a palavra dos 2 diretores, que vou repetir, já saiu da diretoria, que Campinas não estaria nisso. Nesse momento, não. Da municipalização. Além do mais, Campinas já contribui muito com o Estado. Há muitos anos, Campinas que faz a gestão da alimentação escolar e do transporte escolar do Estado. E nós continuamos fazendo, certo? Também, se nós formos ver na educação especial, Campinas assume em torno de 95% dos alunos com deficiência da cidade. Só fazer um levantamento. Quantos por cento, Jorge? Em torno de 95%, levantamento do nosso núcleo de educação especial, né? Então, nós já atendemos essa demanda também. Então, eu acho que Campinas já dá a devida contribuição, certo? E isso já vem há anos, tanto a educação especial, como a alimentação escolar, como o transporte escolar. Mas uma municipalização do ensino, sendo que nós atendemos 1/3, como que seria? Nós temos uma grande preocupação, né? Campinas tem um salário digno, claro, gente, se falando em professor, sempre a gente acha que deve ganhar mais, né? Eu acho que é o profissional que deveria ser o mais bem pago, né, do país. Então, professor, mas nós pagamos, em relação ao país, em relação ao piso nacional, nós pagamos um salário digno. Vai achatar esse salário? É uma preocupação que a gente tem que ter. Campinas tem uma carreira que eu estou por aí nas discussões no Brasil, que é o sonho do Brasil, a carreira que Campinas tem. E o que vai acontecer com essa carreira? Eu acho assim, nós temos que valorizar, né, a categoria do magistério. E como será isso? Campinas não tem. Se for fazer assim, vai passar os professores da rede estadual. A Constituição é clara. Cargos iguais, salários iguais. Quem vai arcar com a diferença de salário do professor do Estado para o professor da rede? O Estado vai poder pagar para o professor dele o que Campinas paga? Não pode. Não pode. Por quê? Cargos iguais, salários iguais. Eles têm uma gama de professores no Estado inteiro. E essas são as nossas dúvidas, né? As dúvidas que nós queríamos uma reunião com o governo do Estado para colocar todas essas dúvidas. Aí vão passar o quê? Os prédios, em quais condições? Vão passar os prédios, e daí nós vamos ter que colocar professores? Olha o aumento na nossa folha, olha a lei de responsabilidade fiscal. Isso irá provocar um achatamento, não só no salário do professor, mas do servidor público de Campinas.
mudança na lei de responsabilidade fiscal, que é uma luta que nós também carregamos essa bandeira, com um olhar diferenciado para o quadro do magistério, não foi para frente no governo federal. Lá no Congresso não foi para frente. Nós temos essa luta também. A Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tem essa luta. Agora, então, como será? Se vier de cima para baixo, Campinas não tem condições. Eu não acredito que venha, porque, pelo contato que eu tenho com o Rocieli, desde que ele era do FNDE, desde que ele foi ministro da Educação, agora secretário, eu acho que ele é uma pessoa democrática, que não vai fazer uma imposição de cima para baixo. Mas, se fizer, nós não podemos aceitar, porque nós não temos condições de assumir isso. No momento, não tem condições. Ótimo. Falo do Fundeb já? Isso. Tá. Eu queria que você já pudesse já falar um pouco da questão do Fundeb. Bom, do Fundeb. O Fundeb tem todo um histórico, né, que quando ele foi criado como Fundef, que era o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ensino Fundamental só, Fundef. E os municípios sofriam muito com isso, porque o município, 100% da educação infantil é do município. E não vinha recurso para a educação infantil, era só para o ensino fundamental. Então, na época, os municípios lutaram muito e, no fim, acabou. A gente acabou depois da LDB de 1996, que trouxe a educação básica desde 0 anos, né? Nós tivemos o Fundeb, então, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, o que foi um ganho muito grande para a educação. O Fundeb, ele teve um limite. Ele termina em dezembro de 2020. Tá? Então, é uma preocupação, e tem um projeto de lei, tem uma PEC lá no Senado, no Congresso como um todo, e nós estamos também, enquanto Undime, lutando com isso também, para o novo Fundeb. Primeiro, que ele seja permanente, e depois está uma discussão bem grande aí de como ele será. Tem a questão da distribuição, né, do sistema distributivo, do Fundeb, que as grandes cidades perdem, e perdem muito. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Salvador perderia 114 milhões. E o estado da Bahia, que a cidade de Salvador é a que mais perde entre as capitais, e dos estados quem mais perde é a Bahia. Perde em torno de 700 milhões de reais, tá? Se sair como está. Então, nós estamos também nesse debate. Vocês sabem que o prefeito Jonas Donizete é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e ele me colocou representando a frente numa comissão nacional da frente. A frente se uniu com a Undime, que como eu sou da Undime também, né? Nós fizemos o Fórum Nacional da Undime, na Bahia, e saiu o documento da Undime, agora o documento da frente, que está sendo construído, vai sair de acordo com a Undime. Então, Undime e Frente Nacional estão dando as mãos pelo Fundeb. Dia 8 agora eu estarei com o prefeito na Bahia, que vai ser uma discussão nacional da frente, e eu vou acompanhar o prefeito nessa reunião na Bahia. Então, dia 7 eu estarei lá, também em prol do Fundeb. O que nós sentimos é que todos os prefeitos estão juntos nisso, e todos os secretários municipais de educação, através da Undime também. Tá? Lutando pelo Fundeb, primeiro para ele ser permanente, não tem mais isso, vai até tal ano, né? Ele tem que ser permanente. Já viu que é uma política pública que deu certo. É bom ficar claro que o Fundeb não resolve, né? Por exemplo, 60% do Fundeb tem que ser aplicado na folha. Só que 100% do que a gente recebe do Fundeb não cobre 50% da folha, não cobre, né? A nossa folha é o dobro do que a gente recebe do Fundeb.
Tá? Então, isso tem que deixar claro também. Mas, sem ele, é pior. Né? Sem ele, é pior. Então, nós temos que lutar, e todos nós darmos as mãos pela educação, porque a gente não sabe o que vem, né, por aí. Então, eu acho que a gente tem que consolidar. A educação é, sim, a base de tudo, né, para as nossas crianças. É através da educação que todos os profissionais escolhem, fazem as opções de suas vidas, de suas carreiras, carreira acadêmica, ou carreira técnica, ou carreira profissional. É através da educação, e a educação tem que ser respeitada e tem que ser devidamente financiada. Eu vou abrir aqui um primeiro momento para os vereadores presentes, ou se vocês acharem... Pode? Pode. Tá. Então, a gente abriria aqui para o público. Eu, no final das perguntas, também tenho uma questão que eu gostaria de fazer à secretária. Mas, antes disso, a gente gostaria de saber se alguém aqui do público gostaria de fazer alguma pergunta, dar alguma opinião, tirar alguma dúvida. A gente abriria aqui para o plenário poder se manifestar. Sim. A gente só vai levar o microfone até aí, porque a gente precisa, porque está ao vivo, e pediria para se apresentar, porque nós estamos transmitindo, e também para ficar no registro aqui da ata da nossa reunião. Posso continuar sentada? Claro, pode sim. Meu nome é Aparecida Vendramini, eu sou diretora regional da APROMPESP, é a Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo. Sim. A nossa associação, a sede é São Paulo. Estão lutando muito, muito, nesse sentido de passar as escolas estaduais para o município. Junto com as escolas, vai também o professor aposentado. Então, se você está dizendo que não tem condição de pagar nem os que estão, agora entra uma leva de professores aposentados. Gente! Nós vamos ter, dia 4, na LESP, uma reunião debatendo esse assunto mesmo. Tá. Para nós, professores estaduais, maravilhoso passar para o município, porque o município paga muito mais do que nós no Estado. Sim. É um dos pontos, né? Então, vai ficar mais difícil ainda. E na PEC 15 de 2015, é que eles estão colocando esse parágrafo. Olha, será determinado o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. E nós? Em efetivo exercício. Hoje não estamos mais. Então, é um problema grave aí para nós, né? Sim. Nós queríamos saber que excluísse essa parte aí de... É isso que nós estamos lutando. Tá. Tirar essa parte de educação básica em efetivo exercício para educação básica e para incluir, então, os aposentados e pensionistas. Porque onde vamos? Até para a gente compreender aqui, o que a senhora está dizendo é que na proposta do Fundeb que está correndo em Brasília, você não poderia utilizar os recursos do Fundeb para o pagamento dos professores inativos.
aposentados. Não, É. não pode. Atualmente não pode. Não, não pode. Na verdade, eles estão Atualmente mantendo, já não pode. de Eles qualquer estão forma, mantendo. eles estão mantendo a impossibilidade de utilizar os recursos do Fundeb no pagamento. Mas a preocupação da senhora e da associação que a senhora representa é como ficará, no caso, os professores da rede estadual, se eles seriam transferidos para o município ou não. Isso porque não é a primeira vez. Os aposentados. Nós já ganhamos 2 vezes que eles querem tirar e fala que vai passar para o município. Não é à tem toa que condições. a gente está pensando nisso. Eles falam que... O que a senhora está dizendo é que o problema seria ainda mais grave para os municípios, Claro. né? Que além de arcar com todos os professores, os ativos... Todos têm que teria que- arcar também com os aposentados. A senhora tem ideia de quantos aposentados nós temos em Campinas? Não tenho ideia. Pois é, e no estado de São Paulo? Pois é, mas aí que está, se municipalizar, cada A município tem que arcar a com os nossa seus. diretora está indo nos estados, em Brasília, em todo lugar, para debater isso, porque sabe que nós estamos em perigo. E os municípios também. Também. E os municípios dúvida. também. Olha, Tem, em tem primeiro... muito município que já está parcelado o pagamento do professor. Graças a Deus, o nosso O continua. estado de São Paulo ainda não está. É. Só que... Minas está. Não. E eles estão tirando tudo do professor aposentado. Por isso é a nossa preocupação. Eles tiraram, por exemplo, a database mudou. Não, a nossa database, nós não temos, como é que fala? Não temos a paridade e também não temos, assim... O qual? Não tem aumento. Nosso não tem tido aumento de jeito nenhum. A database, aliás, o nosso salário base não está igualado ao do professor que inicia. Para você ter uma ideia, o professor que inicia hoje está ganhando 2.400 e qualquer coisa. O nosso está em 1.790 e pouco. Então, nós perdemos por mês R$ 600. É justo isso? E a gente pagou a aposentadoria, nós pagamos a aposentadoria para o Estado. Trabalhamos para o Estado. Então, ele tem que cumprir com a obrigação dele, né? Então, a nossa luta é essa. E aí, a gente vem pedir para vocês que estejam de acordo com a nossa linha, né? Porque vai prejudicar vocês também. Claro que sim. Obrigada. Aparecida, eu quero agradecer a tua fala. Obrigada. Nós vamos, eu acho que tanto levar em consideração a preocupação que a senhora traz em relação aos assuntos da municipalização, a incorporação, a possível e injusta incorporação de vocês no processo também de municipalização, como também verificar com os deputados que nós temos acesso se existe a discussão, como está a discussão em relação ao Fundeb, se é possível ou não essa mudança que você sugere, que seria a mudança de incorporar também nos possíveis gastos do Fundeb a questão dos professores aposentados. Sim. Mas isso eu acho que seria uma questão da gente fazer primeiro uma conversa com os deputados, verificar como está isso, até para dar um retorno para a entidade de vocês, dessa luta que vocês estão encampando. Porque
Em primeiro, eles querem acabar com o Fundeb. Isso. Nós estamos lutando Para manter. para manter o Fundeb. É isso aí. Essa Ele é a foi briga criado para a educação básica. É isso. Então, que continue. Aliás, até complementando, eu vou passar para a secretária comentar um pouco a sua fala, e complementando, até aproveitando talvez a presença aqui da diretoria financeira, de saber se vocês têm algum estudo relacionado ao seguinte: se o Fundeb for aprovado na proposta que está hoje no Congresso, que é o relatório feito pela deputada Dorinha, que foi feito um relatório, que é inclusive uma coisa que aconteceu meio sui generis, meio inusitada no país, e pela primeira vez eu ouvi um ministro da Educação questionando a proposta, porque disse que tem muito recurso, está sendo destinado muito recurso para a educação, e isso vai causar instabilidade econômica no país. Porque a gente já viu de tudo, né? O ministro da Educação brigar pelos recursos e o ministro da Fazenda dizer não pode, isso... Agora, do ministro da Educação já sair dizendo que não tem que ter a proposta da Dorinha porque é muito recurso para a educação, e lembrando que a Dorinha é uma deputada federal do DEM, né? Não estamos falando aqui de uma polarização esquerda, direita, não. Estamos falando de um tema relacionado à educação. E ele já se posicionou contra. Mas eu queria saber se vocês têm algum estudo em relação à proposta que está hoje lá. Se isso estaria prejuízo ou não para a cidade. Pode. Não é essa. Não é essa. Aí a gente ouviria vocês e depois a gente já vê mais questões. Né? Ela vai falar, diretora. Olha, eu tenho um documento que a nossa diretora mandou, como orientação nossa, Tá. que está a PEC aqui. Tá bom. Se o senhor quiser. Claro, claro. Eu deixo. Perfeito. Deixa eu só ver se eu tenho. A gente tira a cópia também, fica tranquilo. Não é essa aqui mesmo. Tá. E aí, eu queria só saber se tem. É porque aqui também tem uma informação como nós teríamos que vir aqui e pedir para. Tá. Nessa sessão, que alguém, que o presidente da mesa, naturalmente, assinasse se estão a favor do que nós estamos pedindo. Tá. E aí vamos mandar tudo, eles vão levar para São Paulo. Mas nós temos 20 regionais. Tá. E as, Então a gente vai receber, a gente vai receber o documento e no final a gente já delibera, enquanto comissão. Tá? Bom, na verdade, o Fundeb, eu entendo que a gente tem que pensar nele como um todo, a nível estadual. A gente não pode analisar, por exemplo, pensar só na situação de Campinas. Porque o Fundeb, qual é o objetivo dele? É a redistribuição dos recursos. Ele é formado por recurso dos próprios municípios, né? Na verdade, se o Fundeb, por exemplo, for extinto, haverá um prejuízo para muitos municípios. Municípios que, às vezes, ele tem uma receita baixa, ele tem um número menor de alunos matriculados, e aí não é justo, por exemplo, uma criança no município de Campinas e uma criança no município aqui do lado, tão perto, ter um investimento tão diferente. Então, o Fundeb, do jeito que ele está hoje, e se ele for, né, se tornar permanente do jeito que ele está, eu entendo que é um grande benefício para todos os municípios nessa questão de redistribuição dos recursos. Eu trabalho na educação já há muito tempo, né, e antes do Fundef, esses impostos que compõem o Fundeb, então 25% eram destinados à educação. Não houve, no caso do município de Campinas, não houve perdas no investimento para a educação. Só que aquilo que eu já disse, que eu entendo, a redistribuição dos recursos na rede, dentro de cada estado, isso é muito importante. Então, eu entendo que, se conseguirmos aí manter o Fundeb, tornar ele permanente, vai ser, sim, um
ganho muito grande para a educação, para as nossas crianças, para não ter essa diferença no valor investido para um aluno de uma cidade tão próxima, de repente o valor ser muito mais baixo. Você quer falar alguma coisa? Passa. Para ela. Tá bom. A Solange, depois a vereadora Mariana Conte. Professora, eu também sou aposentada, mas da rede municipal de Campinas, tá? Mas também sou. Eu acho que todos nós temos que apoiar, porque realmente é impossível. Se já, como você mesmo disse, se já é difícil nós trazermos os professores que estão na ativa para a nossa rede, imagina os aposentados. Campinas já tem um déficit previdenciário grande, né? E então se torna impossível. Por isso que eu falo, se os recursos viessem como deveriam ser, mas nós sabemos que não vêm. Então, é por isso que nós precisamos conhecer, porque nós não conhecemos ainda qual é a proposta. Tá? Ok, obrigado, secretária. Vereadora Mariana Conte. Boa tarde a todas e todos. Eu parabenizo o vereador Gustavo Peta pela realização desse debate, a Comissão de Educação está discutindo. Saúdo o vereador Zé Carlos, membro da comissão, saúdo a secretária de Educação, Solange Pellicer. Agradeço a presença aqui, né, na Câmara, porque essa é uma questão que preocupa a todos nós, e, na verdade, para mim chama a atenção a falta de informação em relação a, de fato, o que está sendo planejado no âmbito da educação estadual. Isso é uma questão, a gente tem acompanhado pela mídia, mas sem muitos detalhes, né, sem detalhe algum, mesmo para os municípios. Eu vim aqui com a esperança de que o município pudesse socializar com a gente informações mais precisas, mas, pelo jeito, mesmo os municípios que vão ser impactados diretamente não têm informação sobre exatamente o que planeja, né? Isso é um absurdo, na verdade, porque a gente está discutindo não apenas a questão de Campinas, afinal, né, a gente está aqui tratando a Câmara Municipal de Campinas, mas eu imagino o impacto disso para todos os municípios. Né? Eu estava vendo os dados, por exemplo, o município de São Paulo tem 324 mil alunos. 324 mil. Alunos da rede estadual que nessa proposta seriam transferidos para o município. Isso é maior do que o que o município tem hoje. Do município hoje é 232 mil. Isso a gente está falando da capital, né? Da capital, mas imagino nos outros municípios menores, com menor arrecadação. Então, eu estava, né, os dados que apareceram na mídia é que os primeiros anos do fundamental corresponde a 18% da rede estadual. Então, na verdade, me parece uma proposta meio descabida, né? Quer dizer, de você enxugar o investimento do Estado na educação, fazendo essa transferência. É lógico que tem um debate pedagógico em torno disso, que a gente pode considerar como legítimo e tudo mais. Mas esse debate pedagógico, quer dizer, existe um argumento que os anos iniciais do fundamental seriam mais similares à educação básica e que estariam trazendo a gestão para o município, teriam uma capacidade melhor de fazer a gestão. É lógico que esse debate pedagógico, isso só se concretiza na medida que você tem recurso. Então, me parece um processo de desresponsabilização do Estado com relação à educação. Então, é muito preocupante. Eu gostaria só de salientar isso, né? Quer dizer, acredito que nós temos que estar atentos enquanto Câmara, enquanto município, enquanto, inclusive, a própria rede municipal, né? A rede municipal, a rede estadual. É lógico que, para os professores, né, se a gente pega o histórico do como tem sido o processo de desvalorização do professor da educação básica estadual, eu já fui professora da educação básica estadual, e a gente sente na pele o que é esse processo de desvalorização,
o que foi o processo de destruição da carreira, né, com as letrinhas F, L, O, a instabilidade que isso trouxe para o professor. Eu fui professora eventual, que é o professor mais instável da rede estadual. Então, a gente sabe que para o professor ser incorporado no município, é claro que isso parece atrativo. Afinal, o município ele conseguiu uma estabilidade, conseguiu salários mais digamos assim, mais razoáveis, também por conta da luta, do processo de luta, da pressão e tudo mais. Mas não resolve o problema, né? Não resolve. Então, talvez a gente teria que discutir, inclusive com os próprios professores, porque se esse conjunto de estudantes, da noite para o dia, e de professores, é incorporado na rede municipal, vai significar também a própria precarização da carreira. Né? Então, não resolve o problema, não resolve o problema dos aposentados, das aposentadas, maioria mulheres, né, professoras, né, das aposentadas, que sim tem um processo de desvalorização, que sim estão com seus salários achatados, mas que não resolve o problema. Na verdade, a gente está discutindo, eu acredito que a gente está sentindo aqui os efeitos concretos nos estados e municípios do que tem sido essa política de ajuste que vem sendo implementada. A proposta da deputada Dorinha é aumentar para 40%, né, o repasse da União para o Fundeb. Isso seria importantíssimo, mas isso esbarra hoje, concretamente, na Emenda Constitucional 95, que colocou um limite de gastos. Seria necessário? Super necessário. Então, precisamos criar uma mobilização da sociedade para revogar essa Emenda Constitucional 95, que a Emenda Constitucional 95 vai transformar o país num país ingovernável, em todos os âmbitos. Município, estados e União. A verdade é que me parece que a gente está querendo, o governo do estado hoje quer passar batata quente para os municípios, e não é assim que funciona. Tá bom? Então, só deixar registrado e que a gente possa, então, estabelecer aí uma forma de tentar uma articulação, não sei se é via Assembleia Legislativa, mas a gente possa saber com mais detalhes o que é essa proposta do governo do estado. Obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte. E até somando a todo o questionamento que a vereadora coloca, o que ainda preocupa ainda mais que há uma continuação do projeto na emenda constitucional que congelou os tetos dos gastos, agora com a proposta de retirada das vinculações orçamentárias. Essa é uma proposta perigosíssima para a educação, que já foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes, que retira qualquer tipo de vinculação ao orçamento nacional, estadual e local, impactando, por exemplo, na educação, nos 18% mínimos que nós temos no ambiente federal e os 25% no ambiente estadual e municipal. Então, vocês imaginem que se hoje, sendo uma obrigação, nós já ficamos, né, numa luta para que isso seja cumprido, imagine se isso deixar de ser uma obrigação como se apresenta agora na proposta do ministro da Fazenda recentemente no Senado. Essa é outra preocupação grande que nós temos, viu, Gustavo, Mariana, Zé Carlos e todos que estão aqui, Levi. É uma preocupação grande que nós temos, essa desvinculação. Também é uma luta da Undime. Gente, há mais alguma questão? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu só queria dar uma sugestão. Tá, acho que ele vai falar isso. Depois que o rapaz falar. Tá. Eu só queria muito rapidamente divulgar, então, que nessa sexta-feira, dia 4, na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos um debate, uma discussão sobre o Fundeb permanente, que vai tentar dar um aclaramento maior das questões que estão muito obscuras ainda, uma discussão ainda muito incipiente, e o diabo mora nos detalhes, né? Então, é uma discussão que todos temos que ficar muito atentos. É um debate que está sendo protagonizado pelo mandato da deputada professora Bebel, também pela Comissão de Educação da Assembleia, sexta-feira, dia 4, a partir das 10 horas. São todos convidados, haverá transmissão, nós informaremos o link pelos perfis da deputada no Facebook.
Agradeço e até aproveito para fazer a divulgação que no dia 17 agora, 17 de outubro, nós teremos a presença da deputada Bebel em um debate aqui na Câmara que faz parte de um Outubro em Defesa da Educação e da Valorização do Professor, sobre os impactos dos cortes de recursos do governo Bolsonaro aqui na cidade de Campinas. Nós vamos ter esse debate no dia 17. Vereador Zé Carlos. Presidente, público aqui presente, eu acredito que o Fundeb está bem encaminhado, né? Nós temos aí várias entidades brigando por isso, também deputado. O que a comissão pode contribuir fazendo aí uma moção de apoio pelo Fundeb, não provisório, e sim permanente. Certo, eu acho que essa é a contribuição que nós podemos dar. A questão da municipalização do ensino fundamental em Campinas, eu acho, presidente Gustavo, que nós temos que nos mobilizar junto à Assembleia Legislativa para que a gente possa, também junto ao secretário de Educação, para a gente se inteirar do que realmente eles estão querendo e nós fazermos a nossa proposta de acordo com as dificuldades que nós vamos enfrentar. O município não tem condições, nesse momento, como não teve em 2000 e coisa parecida, que a gente acompanhou essa discussão, para arcar com todos a problemática da educação fundamental que o Estado vai nos impor com essa municipalização. Eu acredito que nós temos que estar muito atentos e não aceitar, viu, Solange? Do jeito que eles estão impondo, de maneira nenhuma aceitarmos, porque é muito fácil. Todo mundo quer tirar aquilo que é problemático em termos, né, entre aspas, problema para ele que ele tem, porque a educação e são duas pastas, né? A educação e saúde que tem que ser direcionada àquela porcentagem. Ninguém quer segurar isso, esse rojão, né? Então quer jogar a responsabilidade para alguém. Nós temos aqui, o caso da professora, nós temos já um déficit previdenciário enorme no município de Campinas, que governo nenhum suportará se não houver mudanças. A gente sabe disso. E não adianta a gente empurrar isso com a barriga, mesmo que a gente é contra essas alterações, por conta de garantias trabalhistas e coisas desse tipo, mas é insuportável. E nós vamos assumir mais ônus ainda quando o município hoje não se arrecada. Nós temos que desfederalizar os recursos do município. O povo mora no município, entendeu? Embora nós fazemos parte da União, mas aqui é que sofre todos os problemas. Aqui os problemas maiores estão no município e ninguém tem condições de arcar, governo nenhum, seja, estou falando aqui suprapartidariamente, nenhum governo suporta a situação dos municípios hoje, se não houver mudança e não tiver um repasse maior, tanto da União como dos estados para os municípios. Deixar de tirar esses recursos do município. Então, eu acho que nós temos que ficar atentos, eu acho que a Comissão de Educação, através da Assembleia e também da própria Secretaria de Educação do município, que nos traga as informações para a gente estar correndo atrás. Isso é uma responsabilidade nossa. Por isso eu parabenizo aqui o presidente Gustavo por ter trazido aqui a Solange. Infelizmente, estamos aqui desprovidos do Estado, que só sabe impor goela abaixo, né? Mas não, na hora de discutir, não se discute com a comunidade, não se discute com o município e fazem da maneira que eles querem. Então, eu sou favorável que a gente fique atento. Se for o caso, vamos até no governo do Estado. Mas não podemos aceitar, de maneira nenhuma, uma coisa goela abaixo sem ter condições de assumir, porque depois vai piorar e muito mais a situação dos nossos alunos aqui na nossa cidade. Ótimo, vereador Zé Carlos. Eu vou ouvir a secretária, depois a gente faz aqui, finaliza complementando alguns encaminhamentos já feitos aqui pelo vereador Zé Carlos. Secretária Solange. Bom, eu quero também parabenizar, não fiz no começo, deixei para o final, por essa iniciativa sua, Gustavo, que eu acho de fundamental importância a Câmara estar acompanhando isso, né? E estar acompanhando todos os problemas que virão, se isso vier de cima para baixo. Nós não podemos aceitar mesmo e nós sentimos que a Câmara está junto com a gente. Então, isso é de fundamental importância. Tá? Então, agradecer aqui a presença de todos
E você sabe que nós estamos com as portas abertas aí para a Câmara e para a Comissão de Educação, para todos vocês, tá? Então, gente, eu queria fazer o seguinte encaminhamento. Fazer o encaminhamento que o vereador Zé Carlos já propôs. Eu, inclusive, já havia protocolado hoje uma moção relacionada a essa questão do Fundeb, mas acho que a gente poderia fazer enquanto comissão. Então, a gente assina uma moção enquanto comissão e reforça esse movimento que existe pela aprovação do Fundeb. Nós estamos recebendo também as reivindicações que a senhora Aparecida, a entidade que ela aqui representa, trouxe para levar também todo o nosso apoio à preocupação e à luta de vocês, né? Podem contar com o nosso apoio nesse sentido. Eu gostaria de ver com a secretária Solange, da possibilidade, ao invés da gente aguardar alguma proposta que possa vir ou que possa estar sendo construída já pelo governo do Estado, se a gente não poderia pensar uma delegação de Campinas no governo do Estado. Sim. Né? A gente veria aqui alguns vereadores, a própria secretária. Eu conversei muito no sábado com o promotor Dr. Rodrigo, que também está muito preocupado com esse tema, que já foi levado a ele esse problema e essa preocupação. Não é pouca coisa, gente. Além da repercussão na mídia local que nós tivemos no último período, teve uma repercussão também de uma matéria grande e bem explorada pela Folha de São Paulo recentemente. Sim. Sobre o tema, né? Então, é um assunto que a gente tem que ter muita preocupação para a gente não ser surpreendido com qualquer proposta desse tipo, sem os devidos, né, contrapartidas. Porque eu fico pensando o seguinte, outro dia eu até encontrei um professor da rede estadual e o professor quase que se animou, né? Eu vou para a rede municipal, né? Primeiro que não vai para a rede municipal, não vai. né? Todos os processos de municipalização, os professores que vão dar aula na rede municipal passam por concursos para a rede municipal. Então, o professor da rede estadual hoje, que está dando aula no ensino fundamental em Campinas, ele vai ser alocado para outro município, para outra, dentro do estado. Seriam novos professores que iriam ter que ser contratados para... Que não deixa também de ser uma consequência muito grande. Quantos professores nós temos na cidade de Campinas? Quantos a gente vai precisar contratar? Sim. É evidente que teria que ser no regime de contratação atual por conta da questão da equidade, mas aí você diz o seguinte, o que o governo do estado muitas vezes apresenta? É a saída que eles deram para a rede estadual, que é a contratação de professores em regimes diferenciados, ou regimes temporários, ou alguma coisa desse tipo, como já foi feito na rede estadual e que é amplamente questionado por todo mundo da área da educação. Então é uma preocupação muito grande, mas eu acho que, como encaminhamento, se a gente pudesse fazer essa solicitação de reunião ao secretário, para que a gente pudesse ir, enquanto delegação de Campinas, discutir com ele, seria algo importante. Seria um ganho. Então vamos tentar fazer esse encaminhamento. A gente encaminharia um pedido de reunião com o secretário estadual, enquanto comissão, enquanto secretaria, enquanto Ministério Público, para discutir com ele os problemas. Vamos verificar também outras representações que queiram estar juntos e a gente vai até o governo do estado discutir a questão. Eu acho excelente, excelente. Ok? Então, eu queria encerrar dessa forma, dizer, secretário, agradecer muito a tua presença. Nós vamos ter, provavelmente, durante esse mês, alguns outros debates que seria muito importante a presença da secretaria. Quero só adiantar que é um debate que está um pouco já correndo, vamos dizer assim, no ambiente das escolas, que é o debate sobre a educação de jovens e adultos, que eu acho que é um debate importante que precisa ser feito, mas outros também, mas a gente sempre conta ou com a tua presença ou com o do professor Luiz e é sempre importante a gente ter essa oportunidade de diálogo e de debate. Sim. Tá certo? Mais alguma questão, gente? Então eu gostaria de agradecer e liberar, vamos dizer assim, a secretária de Educação, professora Solange, porque a gente vai ter que deliberar aqui agora sobre os nossos projetos. Érica, eu podia conversar um pouquinho com você? Tá. Obrigada. Tá bom, Solange.
Professor Alberto vai vir? Mariana. Foi atrás de um aqui, do professor Alberto. Vamos ver, senão não tem. É. Marilson. Vamos aguardar um pouco então, né, Zé? Vamos. Dá uns 5 minutos aí. Que nós estamos vendo. 5 minutos pra gente O tomar professor água. chega pra gente liberar. O Firmino não caiu, só vai chegar aqui 17h30. Uma parte, né? Tá bom, tá, Mariana, obrigado. Isso. Só não tá esse. Sim, claro. Você falou com o Carlos, né? Já. Ótimo. Muito obrigada. Vamos marcar de... Você fica aqui em Campinas, na Glicério? Fico. Vamos marcar uma visita lá. Ah, que bom. A gente vai lá. Tá bom? Liga. Aí a gente marca pra conhecer lá. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Falou, mestre. E aí, doutor? Tá bem? Tudo bem? Isso. Pode. Ô, Cláudio. Tá bem? Bom, vocês acompanharam então o debate sobre a municipalização das escolas no estado de São Paulo. A gente vai fazer o seguinte, um intervalo e na volta tem a continuação da reunião da Comissão de Educação e Esporte. Não saia daí. TV Câmara, Campinas. Inclusive com uma projeção de frequência dos alunos. E a gente teve também acesso a essa inauguração à rede como um todo, que são essas tabelas aqui, mostrando inclusive que a